إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمة الإسلام، لنشكر يا الله سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان. لنشكر يا الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة، وأيضا نشكره لأننا اليوم في يوم عيد. إلا سلبالي نريهنا منوه كنايدي نهوكو نولو بالي nirumehu ni Allahu subhanahu wa ta'ala ohita enama para umagaratar Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya ahbab, ma hadhihi al-adahi ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam warumiyaya ni Allahu subhanahu wa ta'ala ohita enama nuhukuna lelo yahinko hannabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wira ya Rasulullah, ma hadhihi al-adahi ela udhiya ela kurbani empaquehu, o que é isso? Por que nós temos que abater um animal no dia de hoje? Ao que o mensageiro respondeu: sunnatu abikum Ibrahim. Udhiya é o sunnah do vosso pai Ibrahim alayhi salatu wassalam. Naam ya ahbab, al-udhiyatu sunnatun min nabiyina Ibrahim alayhi salatu wassalam. É uma prática que nós fizemos para buscarmos aproximação ao nosso Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qurban nataqarrabu bihi ila rabbina rabbul izza. É uma prática que nos leva mais perto ao nosso Allah subhanahu wa ta'ala. Irmãos, nós aqui no Dunya fizemos de tudo para termos aproximação de quem nós achamos que essa pessoa pode resolver as nossas preocupações. Buscamos e fizemos tudo para sermos a pessoa mais próxima, na nossa linguagem, termos costas de alguém importante. Hoje, amanhã, até no dia 3, esses 3 dias são os dias que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para aquele que precisa buscar a aproximação de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje as pessoas se aproximaram do seu Allah, e ainda algumas estão se aproximando do seu Allah. De que forma? Abatendo um animal, decolando um animal, nós ficamos mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala. Precisamos hoje entendermos como vem essa aproximação. Como é que o ser fica próximo de Allah? Ou por que ele fica próximo a Allah subhanahu wa ta'ala se ele abater um animal somente para agradar Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: "Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha." O que Allah precisa não é a carne, não é o sangue. O que Allah mais quer, o que Allah mais aprecia, at-taqwa minkum. O taqwa, o niya no nosso coração. Qual é o niya que nós temos ao abatermos um animal? Tem que ser apenas para agradarmos o nosso Senhor Allah subhanahu wa ta'ala. Irmãos, no Coran, o livro de Allah, conta-nos a passagem
do Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam e seu filho Ismail alayhi salatu wassalam. Essa que é a considerada a origem do udhiyya, a causa pela qual nós temos que abater um animal anualmente. Ibrahim alayhi salatu wassalam foi um dos nabis que ele passou muito tempo sem ter filho. E na ayarale, na idade da velhice, foi a idade que Allah subhanahu wa ta'ala lhe agraciou com uma criança. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz que nós demos ao Ibrahim um jovem bigulamin halim, um jovem sábio. O filho dele, Ismail alayhi salatu wassalam, era o primeiro filho de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Imagina, irmãos, a emoção desse pai que passou 86 anos sem filho. Hoje, finalmente, Allah subhanahu wa ta'ala deu ao Ibrahim o seu filho Ismail. E Allah subhanahu wa ta'ala no Corão diz: لقد ابتلى رب إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Ou como قال subhanahu wa ta'ala, com certeza Allah subhanahu wa ta'ala testou Ibrahim alayhi salatu wassalam com algumas práticas. Ibrahim alayhi salatu wassalam cumpriu cada uma deles. Ibrahim alayhi salatu wassalam, ele recebeu o primeiro deste por Allah subhanahu wa ta'ala abandonar o seu filho Ismail alayhi salatu wassalam num deserto vazio, que nada tinha, nada vivia, era apenas ruína, não tinha nada, nem condições de vida. Ibrahim alayhi salatu wassalam deixa o seu filho naquele lugar pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam, quando o seu filho Ismail agora cresce, chega naquela idade que podia ajudar o seu filho, o seu pai, nos seus afazeres, nas suas tarefas, agora Ibrahim alayhi salatu wassalam, meu ahbab, recebe a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para bater o seu único filho Ismail alayhi salam. Irmãos, o pai que tinha só o único filho recebe a ordem do seu Allah para ele abater o seu filho, para ele decolar o seu filho. Ibrahim alayhi salatu wassalam sai da sua casa, vai até na casa do Ismail, encontra Ismail enquanto estava com a mãe, uma passagem contada no Tafsir al-Baghawi, encontra quando estava com a mãe, e ele não podia assim falar para a mãe que recebia a ordem de abater o seu filho. Só diz apenas: dê-me faca e uma corta, nimpela orotai kuni, minimana cola. A mãe fez aquilo e ele saiu com o seu filho. Ibrahim ainda não revelou para o filho o que ele pretende fazer. Não revelou para a mãe, a Hajira, a mãe de Ismaila, o que Ibrahim queria fazer com seu Ismail. Ibrahim sai, vai lá no mato. Quando ele se afasta da casa, o Ibrahim agora revela para o seu filho. Ele diz: Já banai, inni ara fil manami anni athbahuka, fanzur madha tara. Oh meu querido filho, eu sonhei, recebi a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para eu decolar a você. Qual é a sua ideia? O que você acha? Tal pai, tal filho. O filho disse: Ya abati fa'al ma tu'mar, satajituni insha'Allah min as-sabirin. Oh meu querido pai, o que lhe foi ordenado, faça conforme você foi ordenado por seu Allah subhanahu wa ta'ala. Faça, meu pai, o que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para te fazer. Inshallah, não será uma tarefa fácil, mas inshallah eu espero que serei paciente nesse processo. Os mufassirin nos contam que quando Ibrahim alayhi salatu wassalam, ele sonhou pela primeira vez no primeiro dia, não é? Quando ele decolava o seu filho, foi o dia que nós chamamos hoje de Yawm Tarwiyah, mas ele duvidou este sonho. Se esse sonho vinha de Allah ou era waswas shayatin. Mas no dia seguinte,
Ibrahim alayhi salatu wassalam volta a sonhar o mesmo sonho. E agora ele concretizou e confirmou que na verdade este sonho não é hulmu shaitan, é o sonho que vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Por reconhecer, então o dia ficou chamado como Yawmu Arafa, no dia que ele reconheceu que era o sonho verdadeiro. E no dia seguinte, quando ele se preparou para ir decolar o seu filho, foi nesse dia em que se chama Yawm Nahar, o dia de hoje, o 10º dia. Foi esse dia que Ibrahim alayhi salatu wassalam saiu com o seu filho para ir decolar. Quando Ibrahim sai de sua casa com seu filho Ismail, o Shaitan sentiu um pouco de felicidade. Ele disse: La illam aftin Ibrahim wa alihi la aftin ahadan ba'dahu qat. Hoje tenho oportunidade de eu trazer o waswas e desviar Ibrahim. Se eu não conseguir o Ibrahim, pelo menos alguém dos seus familiares, pelo menos a esposa, pelo menos o filho. Se eu hoje reprovar, não conseguir desviar nenhum deles, então eu tenho certeza que jamais irei conseguir. Sai Shaitan alayhi la'na, vai até na casa de Hajira alayhi salatu wassalam. Ele fala para ela que veio na forma de um velho. E ele pergunta: Atadri aina dhahaba Ibrahim bibnik? Você sabe para onde Ibrahim levou o seu filho? A mãe diz que ele disse que vai arranjar lenha aí no mato. Ele diz que não. Innahu dhahaba liyadbaha. Innahu dhahaba liyadbaha. Ele saiu com o seu filho para ir decolá-lo. A Hajra disse: não, isso não é verdade. Ele ama muito o seu filho. E por que ele teria decolado o filho dele? E aí o Shaitan diz: Yazumu anna rabbahu amarahu bidhalik. Ele alega que foi ordenado por o seu Allah. A Hajra alayhi salatu wassalam, quando ela foi abandonada naquele deserto com o seu bebê, no mato, no lugar onde não tinha nenhuma condição de vida, ela perguntou ao Ibrahim alayhi salatu wassalam: Ya Ibrahim, أين تذهب وتتركنا في هذه الواد الذي ليس فيها مناد ولا مجيب؟ Ibrahim, onde você vai? Nos abandona neste lugar vazio, onde não tem nada. Como vamos sobreviver neste lugar? Ibrahim akarukunu wale e nem deu resposta. Continuou ele andando, indo. A Hajra pergunta a segunda vez: Ya Ibrahim, onde vai? Onde você está nos deixar? Veja a condição deste lugar. Ibrahim ainda não respondeu. Ele continua indo. Ela pergunta a terceira vez. A quarta vez ela mudou a pergunta. Ela pergunta ao Ibrahim: Allahu amaraka bihada? Ibrahim, só me diga uma coisa. Foi Allah que te ordenou para nos deixar neste lugar? Aí Ibrahim responde: An'am. Sim, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-me para deixar você e seu bebê neste lugar. E ela responde sem pensar: Idan la yudayyina. Se foi Allah que lhe ordenou para nos deixar neste lugar, eu tenho fé que Allah subhanahu wa ta'ala não vai nos abandonar. A fé daquela senhora era mais forte do que a fé nossa, nós todos juntos. Enquanto aquela senhora que falou aquelas palavras, que quando ela era abandonada naquele lugar, sem nenhuma condição de vida, é aquela mesma que Shaitan vem e diz que Yazumu anna rabbahu amarahu bidhalika. Ibrahim alega que o seu Allah lhe ordenou para bater o seu filho. Ela disse: In kana rabbuhu amarahu bidhalika fahasanan an yudi'a rabbah. Homem, saiba que se na verdade foi o seu Allah que lhe ordenou para decolar o seu filho, então saiba que ele está a fazer a melhor coisa, por obedecer a ordem do seu Allah. Foram as únicas palavras que saíram na boca daquele senhor. O Shaitan perde esperança neste lugar. Ele corre, vai lá,
vai ter com Ismail alayhi salatu wassalam. Ele traz o waswas do mesmo jeito que trouxe para a mãe, dizendo: oh Senhor, oh miúdo, sabe para onde você vai? Você está sorrindo, está pulando, está gritando, está a correr. Sabe para onde você está sendo levado? Este homem vai de decolar. Ele disse: por que meu pai ia me decolar? E ele deu a mesma resposta: yazumu anna rabbahu amarahu bidhalika. O meu era onuru miene puya Allah subhanahu wa ta'ala. Ao que respondeu Ismael é que e aquela era para o miene Allah, então não tem problema meu pai me decolar. É o mesmo filho que deu resposta ao pai: ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insha'Allahu minas sabirin. O pai, faz aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe ordenou. Eu, insha'Allah, serei paciente. E mais uma vez vem o Shaitan volta sem sucesso. Tenta com Ibrahim, também o Ibrahim não encontrou sucesso. Aquela foi a família de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tal pai, tal filho. E a esposa também era uma das melhores, subhanallah. Quando Ibrahim chega no lugar, no Miná, onde ele ia decolar o seu filho, escutem as palavras do filho. Ainda era jovem, os mufassiros dizem que ainda tinha 6 ou 14 anos. Seja 6 ou 14, ainda era miúdo. Escutem as palavras, últimas palavras, uma despedida de um filho, Nabi, do seu pai, o Nabi. O pai que ia lhe decolar. Ismail, alayhi salatu wassalam, ele diz o seguinte: Ya abati, ustud ribadi. Ya abati, ustud ribadi. Hatta la addarib. Papa, o que tu quer? Oh, meu querido pai, quero que me amarre. E amarre muito forte. Hatta la adariba. Para que eu não seja trêmulo. Para mim que papel aqui não posso o tipo rua senão saúde. Naquele momento em que a faca vai cortar, vai penetrar na minha carne, vai cortar a minha garganta, as dores que serei infligido naquele momento, talvez eu possa lançar uma porrada que pode lhe doer. Então, pai, faça uma questão, amarre-me e amarre muito forte para este processo ser o máximo tranquilo possível. واقفف عني ثيابي حتى لا ينتضح عليها من دمي شيء. Tire-me as roupas que eu visto agora para que o meu sangue não caia na minha roupa. Fatarahu ummi fatahzan. Porque se minha mãe ir ver o sangue na minha camisa, ela ficará triste. Washhad shafratak. Pai, afia bem a sua faca. وأسرع مر السكين على حلقي. E passe rápido a faca na minha garganta. ليكون أهون علي. Para o processo ser mais fácil para mim. فإن الموت لشديد. Porque a morte é dolorosa. وبلغ أمي مني السلام. Pai, quando eu saí de casa, você não foi direito para mim. Não me falou por que estamos a sair em casa. Só depois de eu ter saído de casa, você me falou que o processo aqui serei decolado. Então não tive oportunidade de me despedir da minha mãe. Se eu soubesse, eu poderia me despedir dela muito bem. Mas já que não posso, فَقْرَأْ أُمِّي مِنِّي السَّلَامِ. Então, por favor, pai, leve o meu salam, dê para minha mãe e aconselhe para pacientar pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Pacientar foi a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail alayhi salatu wassalam diz: se você voltar para casa, فَإِنْ رَأَيْتِ
se achar que é conveniente dar a minha camisa à minha mãe, então entregue. Porque isso, em algum momento, pode vir lhe consolar. Ibrahim alayhi salatu wassalam está a escutar as palavras do seu pequeno filho. Ibrahim fica comovido. Ibrahim fica comovido e fala: Ni'mal mu'inu anta ya walati ala amrillah. Ni'mal mu'inu anta ya walati ala amrillah. Meu filho, você é o excelente ajudante para eu poder cumprir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam, ele faz o que o filho ordenou, amarra o seu filho e ele deixa ele no chão para já começar o processo. Ibrahim, o coração doía, mas lá estava a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam pega no seu filho, abraça o seu filho, وَقَبَّلَهُ, e beija o seu filho. وَهُوَ يَبَكِي, e as lágrimas jorravam dos seus olhos. وَالْإِبْنِ كَذَلِكَ يَبَكِي, e o filho também chorava. Irmãos, nós não podemos imaginar esse momento, né? Porque ainda não passamos, talvez não vamos passar, ou certeza não vamos passar. O pai estava aqui para decolar o único filho. E ele passou 80 anos a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que lhe desse um herdeiro. O único herdeiro que ele teve estava para ser decolado pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. O coração de Ibrahim doía. Mas a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala estava acima de tudo. Irmãos, nós que estamos aqui, hoje é o dia de nós abatermos o animal. Eu sei que o coração pode doer lá no coração, lá no fundo. Gastarmos esse dinheiro porque tem algum programa. Se esse coração estiver a doer, lembre-se da dor de Ibrahim alayhi salatu wassalam, quando ele já queria bater o seu filho. E Ahbab, Ibrahim chorava e o filho chorava, e Allah subhanahu wa ta'ala permitiu esse cenário que fosse assistido lá no céu. E os anjos também choravam por emoção. Foi um momento muito comovente. E Allah subhanahu wa ta'ala orgulhou-se naquele momento diante dos anjos e diz: Malaikati, unzuru ila abati, kaifa yumirru as-sakina ala halqi ibnihi, liridai. Meus anjos, vejam, assistem o meu servo Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ele está a se esforçar. Os mufassirines dizem que Ibrahim alayhi salatu wassalam levou a faca bem afiada e tentava decolar o filho, mas a faca nem sequer arranhava a garganta do filho. Allah subhanahu wa ta'ala não deixou que Ibrahim matasse o seu filho. Foi um teste que Allah fez ao Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala pede-nos o esforço, mas Allah subhanahu wa ta'ala não leva o esforço. Allah diz para os anjos: assistam o meu servo. Ou quando ele se esforça para decolar o seu único filho, assistam o meu servo. Ou quando ele se esforça para decolar o meu único filho. Lembram que vocês disseram naquele dia, quando Deus disse que vou colocar na terra o ser humano? Vocês disseram: Ya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Allah vai colocar lá a criatura que somente vai estragar o mundo. Lembram da minha resposta? Eu disse para vocês: Inni a'lam ma la ta'lamun. Eu sei o que vocês não sabem. Assistam o meu servo Ibrahim. Ou quando ele se esforça para decolar o seu filho. Neste momento em que o filho já havia se entregado, e o pai também já havia entregado o filho dele para Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ. Agora se ouve a voz de libertação.
de Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, vindo de Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo: Ya Ibrahim, ô Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Na verdade, você fez o seu juramento, você cumpriu o seu sonho, você fez a sua promessa. Qad saddaqta ar-ru'ya. Agora deixa o seu filho de lado. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. E nós resgatamos Ismael alayhi salatu wassalam em troca de uma grande oferenda. Os mufassirin dizem que foi aquele animal que o primeiro filho de Adam alayhi salatu wassalam ofereceu, e Allah subhanahu wa ta'ala aceitou. Esse animal ficou alimentado no Jannat durante muito tempo, que finalmente serviu para ser resgatado o Ismael alayhi salatu wassalam, e o animal foi abatido. Ismael foi deixado de lado. Alguns alimos dizem que ele era Allah. Aí Ibrahim alayhi salatu wassalam decolar o seu filho, talvez seria sunnah para nós matarmos nossos filhos também. Mas Allah não permitiu, porque o Islam é a religião de misericórdia, é a religião com todo o sentido humano lá dentro. Allah subhanahu wa ta'ala trouxe o animal para ser abatido naquele dia, e Allah tornou o sunnah para nós abatermos os nossos animais quando chegasse aquela data. A data já chegou. A data é hoje, é amanhã, é depois da manhã. Irmão, você que tem capacidade, já decolou o seu animal? Se não decolou, ainda o tempo não acabou. Podemos decolar hoje, podemos decolar amanhã. Isso vai até no 13º dia. Allah subhanahu wa ta'ala, ele trocou o sacrifício do filho para o sacrifício do animal. É por isso o mensageiro de Allah, quando foi perguntado: Bahadih al-Adahi, este udhiya, este qurban, o que é isso? Em que consiste? Onde vem? E ele respondeu: Sunnatu abikum Ibrahim. Udhiya é o sunnah do vosso pai Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam deixou-nos este grande sunnah que nós temos que fazer. Portanto, irmãos, abatem os vossos animais e comam. Compartilhem com os familiares, com vizinhos, amigos. O dia é hoje. Vamos agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Matamos um animal que vai servir da nossa salvação no dia de Qiyamah. Matamos um animal que vai servir a salvação nossa no dia de Qiyamah. Matamos um animal que vai servir como meio de aproximação ao nosso Allah subhanahu wa ta'ala. Matamos um animal que vamos comer nós com os nossos familiares. Matamos um animal que nós ganharemos a recompensa por decolar um animal, e ganharemos a recompensa por compartilhar para o vizinho. Sahabas perguntaram: Fama lana fiha ya Rasulallah? Qual é a nossa recompensa nesse animal, ya Rasulallah? O Senhor responde que cada fio de cabelo que está naquele animal é uma recompensa para ti no dia de Qiyamah. E ainda ele diz: وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. O animal virá no dia de Qiyamah com seus chifres, a sua carne, os ossos, não é? Tudo isso para dar o peso no prato da balança no dia de Qiyamah. Naquele momento em que as pessoas vão precisar de alguém para poder lhes ajudar, alguém para poder lhes dar mais um sawab. E acredita, não tem ninguém que vai lhe dar esse sawab no dia de Qiyamah. Vamos precisar, mas ninguém vai nos dar. Porque Allah disse: Yafirru al-mar'u min akhihi, wa ummihi wa abihi, wa sahibatihi wa banihi. Nós iremos fugir dos nossos conhecidos que virão lá com preocupações. Irmãos, aqui no Dunya nos ajudamos. Alguém está preso, nós gastamos dinheiro, contribuímos na família para comprarmos a liberdade desse nosso familiar. Naquele dia ninguém vai poder fazer isso para si. Aquele animal que você decolou hoje, ou vai decolar ainda hoje, aquele animal vai vir lá e vai dar um peso enorme na balança, no prato da balança no dia de Qiyamah, que será a nossa salvação.
E por isso o mensageiro de Allah disse: Fatibu biha nafsan. Uma pelava lohita enama. Então hitani nari satisfeito o arrojo nível, porque a recompensa é enorme. Inshallah, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a recompensa e nos dê a força, nos dê a coragem de nós gastarmos o nosso dinheiro para fazermos este animal. E aqueles que fizeram, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite essa grande ação deles, e Allah subhanahu wa ta'ala aceite ainda aqueles que vão fazer, e que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe os nossos pecados, e que esse animal seja um meio de aproximação por Allah e seja a nossa liberdade do fogo do inferno no dia de Qiyam. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وعن جميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.